Bom dia, queridos alunos! Hoje nós vamos iniciar a semana 3 de Língua Portuguesa do PET, no volume 4. Essa semana nós vamos trabalhar produção de texto e revisão desse texto. Vou ler com vocês e explicar a atividade, ok? Número 1. Que tal escrever um diário? Pense em uma situação em que você tenha vivido recentemente e escreva sobre ela. Para isso, faça o texto em uma folha de rascunho e depois reescreva abaixo. O seu texto tem que apresentar os seguintes itens. Número 1. A data em que o fato está sendo narrado. Que data que foi esse acontecimento? Item 2. Uma descrição cuidadosa do fato, da data e do lugar que ocorreu. Use palavras que mostrem as características do lugar e das pessoas de que tratam o texto. Item 3. Registre suas impressões pessoais sobre o fato, os seus sentimentos sobre o que aconteceu. Você deve usar os pronomes como eu, meu e minha. Lembra que o diário fala sobre você, sobre a sua vida? Então você tem que falar de você. Eu gosto disso. O meu dia foi assim. Minha vida está assim. Esses são os pronomes que a gente utiliza no diário. Depois de fazer o seu texto em forma de diário com esses 3 itens, a gente vai para o número 2. Após produzir o seu texto e escrevê-lo na atividade 1, preencha as tabelas abaixo para revisar o seu texto e verificar o que podemos aprimorar nele. Essa tabela ela vai te mostrar os itens que um diário deve ter. Pode ser que você não coloque todos, mas essa é uma revisão para a gente estar aprendendo sobre o diário. Nessa tabela a gente tem os indicadores avaliativos, que são as estruturas composicionais, o que compõe aquele texto, e você vai marcar sim se você colocou no seu texto e não se você não colocou. Se você não colocou, você precisa de melhorar ele. E aí do lado tem uma linha perguntando o que precisa ser melhorado sobre aquele item. Exemplo, a primeira linha é a data. Você colocou data? Se sim, marca um X no sim. Se não, marca um X no não. Se você não colocou, o que precisa melhorar no seu texto? Então, você colocaria, eu preciso colocar a data sempre no diário. Entendido? Depois da linha da data, a gente tem do vocativo. O vocativo é quando você inicia. Se fosse de dia, você ia colocar bom dia, querido diário. Boa tarde, querido diário. Meu querido diário. É a primeira coisa que você escreve. O vocativo é a forma carinhosa que você inicia o seu texto. Depois, você vai olhar sobre o item despedida, assinatura e elementos de recordação. Você usou algum deles? Você se despediu no seu texto? Você assinou o seu texto? Quais elementos de recordação daquela data você colocou? Se você colocou, você coloca sim. Se você não colocou, você marca no não. E se você precisa de melhorar sobre algum desses itens, você descreve na linha ao lado. Depois a gente tem o tema escrita sobre si. Confissões, segredos, inquietações, expressa os objetivos do texto e a emoção. Linguagem formal na primeira pessoa do singular, como pronome pessoal, eu, e possessivos como meu e minha. Todos esses itens de indicativos você vai marcar sim ou não e se precisa de melhorar. Depois dessa tabela, a gente ainda tem mais um pedacinho dela embaixo, que tem outros indicadores que também são importantes da gente ter num texto, que é a divisão do texto em parágrafos, letra maiúscula inicial. A gente está tendo muito erro sobre essa questão de letra maiúscula inicial. Vocês estão esquecendo de colocar no início da frase a letra maiúscula e no nome de pessoas letra maiúscula. Então a gente tem que ficar atento. A questão do parágrafo, se vocês lembrarem, a gente tem uma reguinha para deixar o espaçamento do parágrafo. Deve estar na bolsinha de vocês. Mas não é só colocar o espaço do parágrafo. O parágrafo, ele muda o assunto. Então, o primeiro parágrafo ele fala de um assunto. Quando esse assunto acabar, a gente muda para um segundo parágrafo. Então, ele
dá essa divergência de assuntos. A gente está falando sobre o mesmo dia, mas em coisas diferentes que aconteceram naquele dia. Então, a gente divide por parágrafos. Se você colocou a divisão, marca o sim. Se você não colocou a divisão, não tem problema, marca o não. E a gente vai precisar melhorar a forma de colocar parágrafo nos nossos textos. Marcadores temporais. Esse tópico, ele fala sobre o tempo, sobre os acontecimentos que você colocou. Se os acontecimentos foram hoje, foram ontem ou serão amanhã. Você separou os acontecimentos por tempo ou você colocou tudo de uma vez? Esse indicador é para isso, para marcar se você conseguiu separar o tempo do acontecimento do seu texto. Outro indicador são os sinais de pontuação. Você utilizou no seu texto sinais? Vírgula, ponto final, exclamação, interrogação? Se sim ou se não. E o que você precisa melhorar? Diagramação, estilo de letra, manuscrita, alinhamento de texto, formato e composição do texto. Dá uma olhada no seu texto e confere se sua letra está bonita. Se você escreveu ela bonita, se você colocou a letra cursiva da forma correta, você fechou o A, você fez o S com a voltinha. Se você alinhou o seu texto, se você usou a linha toda dele. Tem gente que não usa a linha toda, para na metade e começa de novo embaixo. Esse é o alinhamento do texto. Ou então, a composição do texto. Se você colocou ele todo no espaço que você tinha. Tem gente que usa a parte de cima da folha, a parte de baixo da folha. Não, usa a folha como um todo. Usa os espaços fora das linhas, ok? Marca o sim ou marca o não. Depois que a gente terminou essas tabelas, tem o exercício número 3. Agora, faça a reescrita do seu texto no espaço abaixo. Se você estiver usando o PET impresso, vai ter um espaço para você. Se não, pode fazer no caderno também, não tem problema. Se for possível e você quiser, pode fazer o seu texto digitado, editado e diagramado no computador. Imprimir, recortar e colar abaixo. Caso não seja possível, ou você prefira, poderá fazer manuscrito mesmo. Capriche na letra para que ela fique bem legível. Nesse caso, eu gostaria muito que vocês fizessem manuscrito, que eu preciso de ver como que está escrita, como que está a letra cursiva, como que está o espaçamento do parágrafo. E se vocês fizerem no computador, eu não consigo ver como que está a escrita de vocês, a letrinha mesmo, tá bom? Aguardo a foto dessa atividade. Beijos, até a próxima aula.